Olá, galera. Como eu havia anunciado antes aqui, desde ontem, né? Eu havia anunciado que nós faríamos um Periscope com as questões. Um beijo grande para vocês todos que estão entrando aí. A Dani está entrando aí. Um beijo, Dani. Boa noite. Boa noite, a galera toda. É, vai fazer curso para a segunda fase. Bem, eu, dessa turma específica para delegado de Polícia do Espírito Santo, estou com o pessoal, estou lá no time do Supremo, né? E nós estamos esperando por você aí para essa turma de segunda fase. Tomara a Deus que você tenha conseguido para estar aí conosco. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, Ed. Tudo de melhor. É, lembro de você do aeroporto. Ah, tá. O beijo grande. Vamos lá. Então, queridos, eu gostaria de começar a corrigir essas questões aqui de direito penal e eu queria dizer para vocês que gostaria de focar nas questões que efetivamente podem trazer, digamos assim, gostou da revisão do RH? Ah, viu? Falei duas questões de legislação especial, duas. E só não falei a outra porque não deu tempo de continuar, tá? Mas eu quero comentar. Eu vou comentar, sim, o que eu falei da prova, o que eu achei da prova. Eu quero comentar com vocês o que eu acho que pode ser efetivamente objeto de um recurso para essa prova. E peço que vocês, bem, o Câmara de Penal, eu não sei. Eu sei, quer dizer, que tem questão errada, eu vejo sim, meu amor, eu vejo questões que são passíveis de anulação. E eu queria conversar com vocês a respeito dessas questões. Bem, agora, eu também quero dizer para vocês o seguinte, que durante a nossa correção, eu quero fazer correção de todas as questões, mas durante a correção eu quero dar mais ênfase, óbvio, às questões que são passíveis de anulação. Não vamos falar das questões, não vamos ficar mexendo muito com essas questões que estão, assim, são tão tranquilas, ou pelo menos mais ou menos tranquilas, tá bom assim? Outra coisa, eu não vou falar do número da questão, porque cada prova tem uma sequência diferente de questões. Então, eu não tenho como falar do número da questão, porque pode não corresponder a todas as provas. Peço também que a galera que fez a prova comigo me ajude aqui na correção, porque o que eu obtive foram fotos, né? E que podem perfeitamente estar, assim, ou vez outra desfocada a imagem, e se vocês me ajudarem, vai ser bacana, tá certo? Muito bem, muito obrigada, Fabi. Vamos lá. Então, vamos começar a nossa correção, que Deus aí nos permita que seja uma correção tranquila, né? E que nós consigamos aqui falar alguma coisa de direito penal que sirva tanto para aqueles que fizeram a prova, quanto para aqueles que estão aí querendo, desejando fazer prova, não é isso? Então, queridos, vamos lá. Uma primeira questão que eu quero falar aqui é uma que trata de que teoria nós teríamos adotado a respeito de pena, né? Bem, e a resposta certa, oi Bruno, é aquela que dizia que o Código de 40 adotou a teoria mista, unificada e eclética, que reflete na unificação das ideias de retribuição e prevenção como finalidade para a aplicação das penas. Foi esse o gabarito da questão, né? A questão não trazia muitos problemas, né? Muito bem, não trazia grandes problemas, então vamos passar por ela. Beijo, Thaisa. Agora, olhem só, a segunda questão. A segunda questão, também sem maiores problemas, falava que o Código Penal trouxe no conjunto de leis a previsão das excludentes de ilicitude, e fala do estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, além do exercício regular do direito. Com relação ao estrito cumprimento do dever legal, seguem 6 afirmações e pede para que nós marquemos a alternativa que contenha as afirmações corretas acerca do estrito cumprimento do dever legal. E o que estava certo? Olha, gente, que para o cumprimento é indispensável o cumprimento do dever legal. Essa questão achei horrorosa, sabe? Ah, que bom, meu amor, que você gostou, Vini. Olha só, essa questão eu achei horrível, questão horrorosa. Com relação ao estrito cumprimento do dever legal.
tá? Olha só como é que a questão é mal formulada, me desculpe, mas ela fala sobre as excludentes de licitude, aí ela coloca, em relação ao estrito cumprimento do dever legal, seguem-se 6 afirmativos, e marca ao afirmativo que contém somente as afirmações acerca do estrito cumprimento do dever legal. Novamente, mas vamos lá. Para o cumprimento é indispensável o cumprimento do dever legal. Para o seu cumprimento, é indispensável o cumprimento do dever legal. Né? E depois, a prática da conduta deve ser promovida nos exatos termos da lei. Óbvio, é estrito o cumprimento do dever legal. Então, eram essas as assertivas, né? Que estavam corretas a respeito da questão. Sem maiores colocações, só que muito, muito mal feita. Muito, me perdoem, mas muito mal formulada essa questão, uma questão pobre. Agora, questão de ordem de autoridade superior, né, superior hierárquico, não tem a ver com o estrito cumprimento do dever legal, mas você vai verificar a questão lá do artigo 22, enfim, tá ok? Então, essa questão que falava que o Código Penal trouxe para em seu conjunto de leis a previsão das excludentes de ilicitude. E sobre o estrito cumprimento do dever legal, o que é certo? Que para o seu cumprimento é indispensável o cumprimento do dever legal e que a prática da conduta deve ser promovida nos exatos termos da lei. Óbvio. Né? Então, muito fraca essa questão, não dizia nada sobre ninguém. Muito ruim essa questão. Agora, vamos lá. A questão de número 3. Falava que o Tício era morador do Rio de Janeiro, aí começou a namorar uma menina, aí foram fazer, né, ele foi para São Paulo encontrar com essa menina e estaria vindo com a menina que estaria indo para o Espírito Santo, né? Ingressou no ônibus que os levaria de São Paulo para o Espírito Santo, só que durante o trajeto ele já disse que a menina que ia matar a menina, né? Mas a menina não acreditou, aí ele ofereceu uma bebida contendo substância que causava perda dos sentidos, e já no Rio de Janeiro, ainda passando pela BR-101, a caminho de Vitória, no Espírito Santo, já falei que era Vitória, nem sei se é Vitória, mas é no Espírito Santo, ele dá golpes de faca na menina, né? E quando chegou ao destino, a Gabriela foi socorrida, quer dizer, chegou no destino lá no Espírito Santo, a menina foi socorrida e veio a óbito ao chegar no hospital. Gente, essa questão depende, depende, Rafa, porque eu não estou colocando aqui a ordem das questões, porque em cada prova está com uma ordem, tá? Então, sobre a menina que foi morta a facadas durante o trajeto no ônibus, né? Então, de acordo com a lei penal, o crime foi praticado quando, gente? Pelo amor de Deus, teoria da atividade, no momento da ação da omissão, ainda que outro tenha sido no momento do resultado, no momento que ele desferiu as facadas, os golpes na Gabriela, né? Então, isso que é óbvio, o artigo 4º do Código Penal, o que essa questão poderia trazer? Questão para que esse enunciado tão grande? Para me falar de uma questão, essa questão fala do Tício, morador do Rio de Janeiro, começou a namorar a Gabriela, tá? Para que isso? Então, quer dizer, você perde um tempão na leitura da questão para perguntar aquilo que todo mundo já sabe sobre, enfim, só uma crítica aqui, tá bom? Agora vamos lá. Então, a resposta correta é que falava que o crime se consumou no momento da ação da omissão. Agora, a questão de número 4, bem, a primeira questão que cabe anulação, tá? Essa questão de número 4, inclusive, eu falei sobre ela no aulão, no hora H do Supremo, lá no Espírito Santo. Quem estava no aulão, quem estava lá no hora H do Espírito Santo, sabe que eu falei sobre isso, e, inclusive, recebi várias mensagens sobre essa questão. Só que, presta atenção, queridos, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu bojo normas para a proteção à criança e ao adolescente. Define crimes visando a proteção de bens jurídicos considerados relevantes. Já o Estatuto do Desarmamento, por sua vez, veio regular o registro, a posse, a comercialização de armas de fogo, bem como criar restrições e consequentes sanções se descumpridas as determinações legais. Em observância aos crimes descritos nos artigos 242 do ECA e artigo 16, caput, parágrafo único, inciso 5 do ED, podemos considerar incorreto. Bem, essa questão é para que nós marquemos a resposta incorreta, certo? E vamos lá, vamos ler as questões, vamos ler as assertivas e vamos verificar
que, a rigor, há duas respostas incorretas. Tá certo? Na verdade, o examinador quis dizer uma coisa, mas ele não disse o que ele disse que queria dizer. Então, meu amigo, não disse. Sacou? Vamos lá. Vamos bem. Nós estamos falando de dois tipos penais, o 242 do ECA, e estamos falando do 16, parágrafo único, inciso 5 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 242 do ECA, ele falava da venda de munições, explosivos e armas, não é isso? Para menores. Já o Estatuto do Desarmamento, ele fala de armas de fogo, munições, explosivos e acessórios vendidos a crianças e adolescentes, a menores. O que se considera? Se considera que, hoje, se nós estivermos falando, oh, meu amor, venha, assista, a sua sessão de químio foi só mais uma chance que você está tendo para recomeçar a sua vida, para seguir. Quantas e quantas pessoas fazem e estão seguindo as suas vidas aí e vão vencer? Você vai vencer também. E é uma dádiva para mim saber que você está assistindo aqui ao meu Periscope e que eu te trago alguma alegria depois de uma coisa dolorosa como essa. Que Deus abençoe você, minha filha, que Deus abençoe você, tá? Mas vamos lá. Então, hoje, quando se trata de armas de fogo, nós estamos falando de Estatuto de Desarmamento. O que aconteceu, então, com aquela regra do artigo 242 do ECA? Bem, gente, ela não se aplica mais às armas de fogo, nem se aplica às munições, nem se aplica aos explosivos. Ela se aplica apenas às armas brancas. Então, aquela norma foi derrogada, certo? Ela não foi completamente revogada, porque aquilo ali ainda tem a questão da arma branca, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos ver, então, o que a questão traz como opções. Então, hoje, armas, o 242 do ECA só serve para as armas brancas, não serve para as armas de fogo, não serve para as munições, para os explosivos, tampouco para os acessórios que ela, inclusive, não falava. Mas vamos lá. A partir da conduta prevista no ED, na verdade, é a partir do advento do ED, né, gente? Aquele que vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo de uso restrito ou permitido a criança ou adolescente, estará sujeito à pena combinada para o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Verdade, porque está sujeito às penas do 16, parágrafo único, inciso 5. Nos casos em que o agente praticar conduta de vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente, prevalece a aplicação do ED. Sim, arma, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente é o ED. Agora, olha a letra C. Com o advento do ED, já do desarmamento, foi derrogada a proibição de vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma de fogo? Que história é essa? Foi derrogada a conduta? Quer dizer, que depois do desarmamento veio, não é mais crime. Entendeu? Foi derrogada a proibição. Sabe? O que ele queria dizer é que estava derrogada a norma do artigo 242, que hoje só pode ser usada para as armas brancas, sacou? Então, isso está errado, porque não foi derrogada a proibição de vender. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma de fogo, continua sendo crime, gente. Pelo amor de Deus. Agora, também está errada a que diz que, nos casos em que o agente praticar conduta de vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, munição ou explosiva a criança ou adolescente, prevalece a aplicação do ECA? Não, prevalece o ED. Está errada também, não é? E nos casos em que o agente praticar a conduta de fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar arma branca, prevalece a aplicação do ECA. Verdade, está correto? Então, essa resposta, essa questão, ela tem duas respostas. Ela tem duas respostas. Essa questão tem que ser anulada. É a primeira questão passível de anulação nessa prova, tá? Certinho? Bem, com relação às razões pelas quais você pode verificar
ou melhor, os detalhes aí para você justificar um recurso, para você embasar, fundamentar o seu recurso, nós estamos colocando lá no site do Supremo, e você pode dar uma olhadinha lá, tá ok? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 fala assim, pelo menos a questão número 5 para mim, a próxima questão. Ela fala assim: Ana, após realizar um exame médico, descobriu estar grávida. Estava convicta de que a gravidez se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal que manteve com Pedro, seu colega de faculdade. Temendo por seu matrimônio, ela decidiu por si só que iria praticar o aborto. Comunicou a Pedro que estava grávida e pretendia realizar o aborto em uma clínica clandestina. O Pedro, por sua vez, procurou Robson, um colega que cursava medicina, convenceu o Robson a praticar o aborto na Ana. Alguns dias depois de combinar com Pedro, Robson encontrou Ana e realizou o procedimento de aborto. Queridos, nós estamos aqui nessa questão falando sobre exceções pluralísticas à teoria monista de concurso de pessoas. Nós sabemos que quando uma mulher dá o consentimento para que nela se pratique um aborto, ela está praticando o crime do artigo 124 do Código Penal. Então, a Ana praticou o crime do artigo 124 do Código Penal, dando consentimento para o aborto. E o Robson, embora tenha contribuído para a conduta da Ana, ele responde por um outro crime, que é o aborto com consentimento, trazido no artigo 126. E o rapaz, o Pedro, o namorado, ele é partícipe do crime praticado pelo Robson, ok? Ele não é partícipe do crime praticado pela Ana. A Ana, inclusive, a questão até te ajuda, porque ela diz que a questão é a seguinte: ela decidiu por si só que ela ia praticar. Quando ela vai comunicar ao Pedro, ela está certa de que vai praticar, ela não precisa de nenhuma força do Pedro para isso, não. O Pedro aqui entra quando ele procura o outro e convence o outro a praticar o aborto na Ana. Então, o Pedro está no 126 como partícipe do crime do Robson, ok? Sem maiores problemas essa questão. Vamos lá, vamos ver agora a outra questão. Era uma questão sobre legítima defesa, estado de necessidade, que possuem similitudes que os enquadram como excludentes de ilicitude. Não obstante, diz a questão, as diferenças implicam em modalidades diversas com conceitos distintos. Em relação à comparação da legítima defesa e o estado de necessidade, né? Quando a gente fala aqui da questão da legítima defesa e do estado de necessidade, marcando a questão correta, é o seguinte: olha, em relação ao estado de necessidade, diferente da legítima defesa, qualquer excesso será punível. Que diferente nada. Tanto legítima defesa quanto estado de necessidade são situações em que se pune o excesso. Basta você olhar o artigo 23 do Código Penal, no seu parágrafo único. Bem, na legítima defesa, assim como estado de necessidade, somente é admitido excesso culposo? Claro que não. De novo, 23 parágrafo único, excesso doloso ou culposo. De acordo com o conceito analítico de crime, para a verificação da atipicidade da conduta, a legítima defesa e o estado de necessidade devem ser observados para confirmar se a conduta é ou não típica? Claro que não. Olha só, a questão da legítima defesa e estado de necessidade são vistas para afastar a ilicitude, não a tipicidade, ok? A menos que nós nos utilizássemos da teoria da ratio essendi, mas não é o nosso caso. Vamos lá. Letra D. No estado de necessidade, é cabível uma agressão injusta na defesa do bem jurídico menos relevante. Já na legítima defesa, a preservação de bem jurídico de mesmo valor é promovida pelo uso da força. Claro que não. Tem injusta agressão no estado de necessidade. A resposta certa era a letra E, que fala que a legítima defesa é uma garantia que permite a defesa de interesse legítimo por parte de alguém que sofre injusta agressão ao bem jurídico. Não obstante os interesses em conflito no estado de necessidade, todos são considerados legítimos ao se tratar de oposição de bens jurídicos de mesmo valor. Essa era a resposta correta. Também uma questão que não dava maiores motivos para qualquer discordância aqui. A questão de número 7. A questão de número 7 fala da extratividade, chamamos de extratividade,
a capacidade que tem uma lei penal de se movimentar no tempo, regulando fatos ocorridos durante a sua vigência, mesmo depois de ter sido revogada, ou de retroagir no tempo, a fim de regular situações ocorridas anteriormente à sua vigência. Essa é a definição que o nosso Rogério Greco dá no livro dele, aqui, da editora Ímpetos, na sua edição de 2015. Né? Segundo esse autor, a extratividade é gênero do qual seriam espécies a ultra e a retroatividade. Né? Não é segundo esse autor. O autor somente nos diz isso, mas isso é certo. A extratividade comporta tanto a ultra quanto a retroatividade. Mas vamos lá. Dessas situações, qual é a correta? Bem, uma diz que a garantia penal positivada na Constituição promove a retroatividade da lei mais benéfica quando o condenado por uma conduta típica apresenta residência fixa. Nada a ver, meu pai. A outra diz que a lei penal possui ultratividade, eu acho muito mal redigida, mas tudo bem. A lei penal possui ultratividade nos casos em que, mesmo após a sua revogação por lei mais gravosa, continua sendo válida em relação aos efeitos penais mais brandos da lei que era vigente no momento da prática delitiva. Sim, porque se tem efeitos penais mais brandos com relação a esses efeitos penais mais brandos, ela se caracteriza lei melhor do que a que veio depois. E ela será, então, a que veio depois é prejudicial, não pode retroagir. Essa era a correta opção aqui. Tá ok? Muito bem. Então, essa que dizia, a lei penal possui ultratividade nos casos em que, mesmo após a sua revogação, por lei mais gravosa, continua sendo válida. Muito bem. Na oitava questão, quero conversar. Para mim, essa questão é passível de anulação. E eu quero que vocês prestem atenção. Aliás, essa questão aqui, na verdade, não é passível de anulação. Na verdade, eu acho que... deixa eu só corrigir. Na verdade, o gabarito está errado. Tem que haver uma troca de gabarito. Posso falar? A questão, presta atenção, essa questão é bacana, hein? Essa questão é bacana, eu quero falar sobre ela, quero mostrar a doutrina, que eu estou aqui como professora. Tá certo? Então, eu quero te mostrar a doutrina. Porque também nós temos o seguinte, queridos, eu falei isso na aula, lá no Hora do Supremo. Nós achamos tudo muito absurdo, que cobrem da gente dispositivos penais, que cobrem da gente pena, cálculo de pena na prova, que nós saibamos de cor uma pena cabível para um determinado crime. Concordo plenamente, isso é uma covardia monstro. Só, meu amor, que assim acabou. Sabe? Não adianta a gente ficar discutindo com o que é. O que é? Eles têm a força, não são He-Man, não. Super-herói da minha época, Jesus, isso é velho, hein? Mas eles têm a força, irmãos. Então, são eles que mandam na porcaria da prova. Façamos, então, o que eles determinam. Ok? Então, vamos lá. E outra coisa, por isso que eu digo, não é o que eu quero, é o que doutrina diz. E o examinador não pode fugir. Porque se ele fugir, a gente vai lá, ó, e mata. Sacou? Então, prestem atenção. Quero saber o seguinte, coraçãozinho aí para quem está prestando atenção nessa questão. Tá uma porção de gente na live, estou vendo que a live está bombando, mas eu queria que vocês colocassem aí o coraçãozinho para saber quem é que está antenado nessa questão aí. Vamos lá? Vamos verificar? Então, muito bem. Vamos lá. Olha só. No dia 9/7/2017, o Henrique foi parado em uma fiscalização da Operação Lei Seca. Tá vendo, Igor? Após solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, o policial militar que participava da operação suspeitou do documento apresentado. Cassiano, querido, procedeu, Patrícia, a verificação na base de dados do Detran. Confirmou a suspeita, Helena, não encontrando o número de registro que constava na CNH, embora as demais informações estivessem corretas. Questionado pelo policial, Henrique confessou que havia adquirido um documento com Marcos, o seu despachante, aliás, seu vizinho, que atuava como despachante, tendo pago 2.000 pelo documento. Confirmou ainda que sequer havia feito a prova no Detran, certo? Acrescente-se que durante a instrução
ficou comprovado que Henrique obteve o documento de Marcos. Foi Marcos o autor da contrafação. Marcos falsificou o documento, né? Que foi, na verdade, encomendado pelo Henrique. Concorda comigo que foi encomendado pelo Henrique? O que o Marcos... Veja bem, o Marcos, ele confessa que adquiriu o documento... Aliás, o Henrique... Tá certo? O Henrique confessa que encomendou o documento com o Marcos. Na boa. Tá certo? Então, obteve o documento de Marcos, sendo este o autor da contrafação. Além disso, foi verificado por meio de perícia que no estado em que se encontrava o documento em face da sua aparência, ele pode iludir terceiros como se documento idôneo fosse. Quer dizer, está dizendo que ele tem imitácio veri, tá certo? Muito bem. Veja, ele pagou 2.000 para o Marcos falsificar um documento para ele. É isso que a questão diz, certo? É isso que a questão diz. O que o Marcos faria? Ele paga 2.000 pelo documento com o Marcos. Muito bem. A questão diz que ele deve responder por uso de documento falso. Diga aqui para mim. Não foi essa, e depois ele foi parado na Blitz e pegaram-no com um documento falsificado. Diga aqui para mim. Está ou não está escrito aqui que o gabarito é ou não é o uso de documento falso? Vocês podem me falar aí se é ou não é o uso de documento falso? Fala aí para mim, só confirmem aí para mim se é ou não é esse o gabarito. O uso de documento falso. Pois bem, queridos, deixe-me falar uma coisa aqui para vocês. Deixe-me falar aqui para vocês. Vitor Eduardo Rios Gonçalves, na coleção do Lenza, ok? O falsário que usa o documento por ele falsificado só responde pela falsificação. Ele participa do crime de falsificação e depois ele só responde pela falsificação. O crime não é falsidade ideológica, não. O crime é praticado pela pessoa que participa da falsificação, como autor ou partícipe, que concorre para a participação, para a falsificação, como autor e partícipe, e depois responde pelo crime de falso, porque o uso é pós-factum impunível, e marcou, na minha opinião, certo, Priscila? Vamos lá. Segundo livro, mostrei aqui. Agora vamos lá para o meu querido amigo Kleber Masson. Kleber Masson, eu peguei e vi na hora. Falei assim, vou pegar logo a doutrina. Kleber Masson, se o usuário do documento falsificado ou alterado é o próprio falsificador, o crime a ele imputado deve ser somente o crime de falsificação. O uso é pós-factum, ok? A utilização do documento falsificado constitui um consectário lógico do crime que é antecedente, porque é evidente que os documentos são falsificados para uso posterior. Certo? Muito bem. Mas não terminei, não. Esse foi Masson. Agora, vamos lá. Ele concorreu com a falsificação, amor. Ele pagou para o cara falsificado a carteira para ele. E mais. Vamos lá? Pronto. Ah, meu Deus, cadê aqui o do Rogério? Acabou. Para acabar com tudo. Rogério Greco, inclusive citado pra caramba na prova. O Rogério Greco diz, vamos lá, falsificação ou alteração e uso pelo próprio agente, ok? No caso, o uso deve ser considerado pós-facto. E, para não ter dúvida, o usuário que solicita a falsificação tem-se entendido pela aplicação do artigo 29 claro, ao usuário que solicita a falsificação do documento por ele utilizado, haja visto ter induzido o autor do crime de falso a forjar um documento por ele requerido. Dessa forma, em vez de responder pela infração penal tipificada no artigo 304, seria responsabilizado pelo crime de falsificação de documento. Pronto. Igual da prova. Então, tá aqui. Rogério Greco, parte especial,
13ª edição, página 88, um livro que foi usado. Não me venha dizer, olha só, gente, o cara falsifica com o nome dele. Veja bem, o cara falsifica com o nome dele. Se ele vai falsificar, como é que não, Messias? Não tem sentido isso. Não tem o menor sentido. Quer dizer, o cara vai lá, falsifica carteira por nome de uma porção de gente, vai lá e te oferece. Entendeu? Adquiriu, que atuava como despachante, pagou 2.000 pelo documento. Entendeu? Mas é óbvio, todos aqueles que compram uma carteira falsificada no nome deles, como não? Olha aqui, ninguém vai lá falsificar uma carteira com o seu nome e te oferecer. Isso não tem o menor sentido. Entendeu? Então, essa questão, das duas, uma. Ou ela é anulada, ou ela vai modificar o gabarito para que ficar como falsificação de documento público. Tá certo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não tem muito sentido. Ele encomenda a carteira com o outro. Então, a questão aqui, do jeito que ela faz, o cara colocaria lá o número dele, meu Deus, o nome dele. E outra coisa, presta atenção que eu quero dizer para vocês. Podemos pedir anulação, podemos pedir, mas sim, ser autor é uma coisa, mas ele concorre, o outro que encomenda concorre. É isso que o Rogério diz, tá certo? Como é que você não concorre? Se você faz uma carteira para mim no crime, você pode responder por um crime, tanto na qualidade de autor como na qualidade de partícipe, entendeu? Agora, alguém perguntou aí, e se fosse apresentado, se alguém encontrasse no bolso dele? Gente, se alguém encontrasse no bolso dele e ele não tivesse feito o uso, não seria uso de jeito nenhum. Tá? O que a gente está discutindo aqui é se é uso ou se é falso. Joinha? E outra coisa, alguém falou falsidade ideológica. Nunca. Na falsidade ideológica, o documento é todo verdadeiro. O documento é verdadeiro. As informações, entendeu? As informações contidas no documento, se o documento é verdadeiro e as informações contidas no documento, o documento é verdadeiro, foi feito pela pessoa que podia fazer, foi feito pela pessoa que se apresenta como subscritor e o conteúdo é falso. Ora, por acaso, o Marcos, como despachante, pode fazer carteira de habilitação? Óbvio que não. Então, isso aqui é uma falsidade material. Isso aqui é contrafação. Ele falsifica o documento. Certo? Então, aqui você não pode falar de falsidade ideológica. Repito, na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro. Foi feito por quem se disse o subscritor, a pessoa que colocou as informações ou que prestou isso na falsidade ideológica. Aquela pessoa que colocou ali as informações é a pessoa que tinha mesmo que colocar, é a pessoa que subscreveu. Enfim, não isso aqui, tá certo? Bem, muito bem. Queridos, isso aqui é uma prova de delegado de polícia, tá certo? Como assim? Ô, Messias, tá certo, meu amor. Muito bem. Essa aqui é uma prova para delegado de polícia. Eu te pergunto, na qualidade de delegado de polícia, tem algum sentido a pessoa falsificar, a pessoa correr esse risco, falsificar uma carteira, pegar um espelho de habilitação, falsificar e depois você quer comprar? Pelo amor de Deus, gente. Não existe isso. Entendeu? Entenderam o que eu quero dizer? E isso é justamente o que o Rogério fala no livro dele aqui. Olha para cá. É justamente o que ele fala. O usuário que solicita a falsificação do documento, ele é partícipe do crime de falso. Certo? Então, vamos lá. Continuando aí, então, essa para mim é a questão, ou ela é anulada, ou o gabarito é modificado. Tá certo? Para mim, era só uma questão de modificação de gabarito. Depois, nós temos a questão de número 9. A questão de número 9, né? Gente, essa questão de número 9 é outra. Essa questão, o número do nome dos examinadores, vou ter aqui, Rogério Greco, Kleber Masson e
Vitor Eduardo Rios Gonçalves, só alguns que eu coloquei aqui. Poderia colocar onde você quisesse. Tá joia? Bem, sobre essa questão de adquirir o encomendou, eu já falei para vocês que isso aqui é alguma coisa que se extrai do próprio enunciado. Não é crível que não tenha sido assim. Certo? Vamos lá. Agora, se for para forçar a barra para dizer que a resposta está certa, ok. Aí a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos. Tá joia? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: se você participa da contrafação e depois você usa o crime porque você responde, é o crime de falso, o uso pós-facto. Certo? Muito bem. Agora vamos lá. Outra questão que pode... Essa aqui tem que ser anulada. Porque ela tem duas assertivas que são corretas sob o aspecto legal. É a questão que fala o seguinte: marque a alternativa correta do ponto de vista legal. Vamos lá? No crime de estupro, aumenta-se a pena da metade se resultar gravidez da vítima. Se você pegar o seu artigo 234, você pegar lá o seu artigo 234 do Código Penal, você vai encontrar 234A, salvo o melhor juízo, 234A, aumentada da metade se do crime resultar gravidez. Inciso 3, correta. No crime de incêndio, aumenta-se a pena em 2/3 se o delito for praticado em galeria de... Não entendi o que está escrito aqui, tá? Não entendi o que está escrito aqui. Vamos lá, mas essa também estava errada, porque você pega lá, no crime de incêndio, a pena é aumentada de 1/3. Mineração, tá? Mas aí, os aumentos de pena do crime de incêndio, eles são na ordem de 1/3. É o parágrafo... Obrigada, meu amor. É o parágrafo 1º. Só por isso eu já sabia que estava errada. Vamos lá. No crime de falsa identidade, o agente não apresenta nenhum documento de identidade para se identificar. Sim, sabe por quê? Presta atenção. Se ele se apresenta com o documento dele verdadeiro, não tem crime de falsa identidade. Se ele se apresenta com um documento verdadeiro de uma outra pessoa, o crime dele é o do 308, certo? E se ele se apresenta como sendo alguém com documento falso, o crime dele é do 304. Então, e por que isso? Isso porque o crime do artigo 307 é expressamente subsidiário. Entenderam? Então, não há como você praticar o crime de falsa identidade do 307 apresentando um documento. Repito, porque se você apresenta um documento, se você apresenta um documento de identidade verdadeiro, não tem crime nenhum. Se eu me apresento com o meu documento de identidade, qual crime que existe? Nenhum. Eu me apresento com um documento de identidade falso, o crime é do 304, cuja pena é maior do que a do 307. E se eu me apresento com um documento de identidade verdadeiro de uma outra pessoa, eu estou respondendo pelo crime do 308. Então, está correto, no crime de falsa identidade, o agente não apresenta nenhum documento de identidade para se identificar. Sim. Aquele que dolosamente retém documento de identidade terceira responde pelo delito de supressão de documento. Não. Porque aqui você só responde pelo crime de supressão se você tiver a vontade de causar um dano, de um prejuízo, e, enfim, não é o caso nessa questão aqui. Agora, olha só, Luiz, delegado de polícia, lotado numa determinada delegacia, deixou, por indulgência, de responsabilizar o inspetor Amâncio, seu subordinado, após tomar conhecimento de que este teria praticado uma determinada infração. Nesse contexto, pode-se afirmar que o delegado praticou, em tese, o crime de condescendência criminosa. Isso está certo ou está errado? Fala isso para mim. Abra lá o seu artigo 320 do Código Penal. No artigo 320 do Código Penal, é dito o seguinte: deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado. Não importa se a infração é administrativa ou penal. Não importa, ok? Vamos lá.
Cadê aqui? Vamos ver. Eu sabia que alguém ia me perguntar isso aí com relação a esse crime de condescendência criminosa. Não importa se isso aí é uma se isso aí é uma infração administrativa, se é uma infração, como você disse aí, penal, não importa, tá ok? Olha só, ele tendo praticado, ele seria responsabilizado, deixa eu ver aqui rapidinho, para mostrar para vocês, ok? 320, né? O crime de condescendência criminosa. Deixar o funcionário público, e aqui fala uma infração. Que infração? Qualquer infração. A lei não fala aqui que tenha que ser uma infração administrativa, tá bom? 320. Então, é 320, né? Não tem por que você aqui querer traçar essa diferença. Joia, tá? Se você... Vamos lá, vamos pegar mais aqui. Porque a gente tem que ver através de pegar a doutrina, como eu estou dizendo para vocês. Eu tinha pego aqui, queridos, mas na hora que é muita coisa, sabe? É muita coisa, porque ainda saiu, amores, ainda saiu a prova como é o nome? Ainda saiu a prova de Ministério Público de Santa Catarina, eu ainda ia fazer aqui, e acabou que eu não fiz a prova de Santa Catarina porque não vai dar tempo, tá certo? Então, não interessa aqui, porque a lei não faz essa distinção, tá? Mas eu tinha visto uma coisa que eu queria mostrar, me dê aqui rapidinho, porque quem marcou essa questão? Duas corretas. Vamos anular, aumentar a nota. Como eu também quero que anule aquela questão do 297, porque, vamos lá, assim, não, professora, ficou mal explicado, isso aqui pode não ser crível, mas ficou mal explicado, né? Então, meu bem, a gente quer mais recurso, negócio é recurso. Se der para recorrer, a gente recorre, e a gente quer recorrer por vocês. A gente quer que vocês... Ana, posso te falar? Bora anular. Posso falar uma coisa para vocês? Com todo respeito, essa prova foi muito ruim. Sabe? Todo respeito. Essa prova não foi uma prova bacana. Não foi uma prova bacana. E não é só a minha opinião, não, sabe? É a opinião de muita gente. Agora alguém falou uma coisa aqui, o Juliano do meu coração, é verdade, Juliano. A gente sabe que acaba que no final, quando não querem anular, não anulam, né? Aquela questão de delegado de Minas Gerais, não foi delegado de Minas Gerais? Que o cara deu um tiro, hein? Que o cara deu um tiro pelas costas, hein? Não teve aquela do cara que deu um tiro pelas costas e que marcaram que aquilo ali era legítima defesa putativa? Aliás, estrito cumprimento do dever legal putativo, discriminante putativo? Não colocaram isso? Se o cara... Então, quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte, que o cara fosse bandido, podia dar um tiro nas costas do cara, que estaria mesmo assim caracterizada uma hipótese de se o cara fosse bandido, haveria estrito cumprimento do dever legal. Só revolta com essa questão até hoje, eu também, meu amigo. Eu também, tá bom? Agora, vem cá. Depois, então, eu vou colocar aqui... Onde a gente estava, gente? Agora eu me perdi, hein? Não cheguei do garantidor ainda. Então, amores, aqui está acabou. Achei que eu queria... para, garoto! Tô falando doido que eu não sou maluca, não? Tô brincando aqui com vocês, só para dar uma aliviada. Kleber Masson, terceira edição, porque Clebão não mandou para mim a nova edição, já estou reclamando com ele aqui pelo Periscope. Vai pra cá? Objeto material. Crime do 320. Listen to me. Kleber Masson, volume 3, sexta edição, página 698. Objeto material. É a infração não punida pelo superior ou não comunicada à autoridade competente quando lhe faltar competência para fazê-lo.
Para, stop it all e listen to me agora. Essa infração pode ser simplesmente uma falta disciplinar de índole administrativa ou então um crime de qualquer natureza ou uma contravenção penal. A única exigência é que ela tenha sido cometida no exercício do cargo. Sacaram? Então, na boa, não tem esse negócio de ser disciplinar ou não, porque administrativo ou não. Tá errada a questão, tá? Tá errada a questão. E aqui mas vamos lá, para. Vamos agora também falar uma coisa para vocês. Ele só teria que responsabilizar o inspetor, né? Aqui, cadê? Não, é isso mesmo. É a letra, pelo menos na minha prova é a letra D. É isso mesmo, tá ok? Não tem que falar, cara. Não tem que falar. Porque por que ele responsabilizaria? Sabe? Deixaria de responsabilizar por indulgência. Entendeu? Aqui, a única coisa que podem falar é a seguinte. Vamos lá, vamos embora. A única coisa que poderiam falar é que ele não praticou isso no exercício do cargo. Sacou? Porque ela tem que ser no exercício do cargo. A prova pode sair por essa. A banca pode querer sair por essa. Verdade. Porque a banca aqui não está falando de uma determinada infração no exercício da função, fala. Porque. Mas vem cá, mas por que ele deixaria de. Por que ele teria que responsabilizar nessa condição? Tá? Entendeu? É meio complicado. Mal formulada novamente. Mal formulada porque deixa aqui margem para essa. Exatamente, questão incompleta, mal feita, mal formulada. Mal formulada demais. Sacaram? Sacaram? Então, gente, na boa, muito. Então, aqui eu acho que essa questão pode ser anulada. Tá? Tá certo? Vamos lá. Não, aqui eu falei, até agora, quais foram as que eu falei, hein? A do ECA, né? Eu falei da do ECA, eu falei também aquela do 297, eu falei também uma outra que agora eu não lembro, gente. Não, essa aqui, questão número 9, é a terceira, tá bom? Mas também não é essa do... Não, peraí, presta atenção. A que marcaram como certa é a que diz que no crime de falsa identidade, se o agente não apresenta nenhum documento, que no crime de falsa identidade... No crime de falsa identidade, o agente não apresenta nenhum documento de identificação para se identificar. Isso é certo. Isso é certo. Agora, o que eu estou falando é que, no meu sentir, a letra E também é certa. Tá bom? Mas alguns disseram, professora, não disse que era no exercício do cargo. Mas precisaria? Por que ele teria, então, que punir se não fosse no exercício? Entendeu? A supressão, não. Se você pegar o crime do artigo 305... Alguém que perguntou aí sobre o 305. Vamos lá, amores do coração. Olha para cá, meu preto. No 305, tu tens que ter especial finalidade de agir. Olha só o que o 305 fala. Supressão de documento. Qual é de estupro? Cadê? Eu não falei ainda de estupro. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio de outro ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não poderia dispor. Aqui tem que ter o especial fim de agir. Tá ok? O especial fim de agir. Qual é que vocês estão falando, gente? O aumento de pena. Peraí, gente, a gente já passou por essa? Ela falava só de metade? Cadê? Qual é o número dessa questão? Me ajuda aí, gente. Vamos ao seguinte, deixa por conta das alterações. Entendeu? Eu estou falando do 334A. Não é isso que vocês estão falando aí, gente? Deixa eu ver qual era a questão, que agora eu perdi aqui a questão. Vamos fazer uma coisa aqui. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Como eu não vou ter como voltar aqui para a questão, vocês deixam eu acabar de fazer e eu volto nela. Entendeu? Porque qual era a questão? Me ajuda aí, qual era a questão? É a mesma questão? Cadê, gente? É número 9, Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque agora eu perdi a questão aqui. Rapidinho. Quem tá aí, fica aí. 234A. 234. Mas é a questão de número 9?
Ah, gente, agora eu perdi a questão de número 9. Eu já li a do estupro. Deixa eu voltar aqui na questão, senão eu vou ficar maluquinha, gente. Questão, não, 9 é para mim, tá vendo? Esse negócio de número de questão é que me bota maluca aqui nessa prova, porque cada uma é de um jeito. Já sei. No crime de estupro. Gente, é na mesma questão, é verdade. É no, com a alteração de pena em 2018. No crime de estupro, aumenta-se a pena da metade. Se resultar a gravidez. No crime de estupro, aumenta-se a pena da metade se resultar a gravidez da vítima. Mas isso aqui está errado, porque a gente tem que marcar a correta. Não é isso? Nessa questão, do crime de estupro, aumenta-se a pena da metade se resultar a gravidez da vítima. Só que não é mais a metade, gente. Tá? Olha aqui, ó, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No crime de estupro, dá lá, olha só, abre lá. Gente, que confusão é essa? Por causa do número da questão que eu fico maluquinha, gente. Tá? Hoje é de metade a 2/3, gente. Abre aí, por favor, para mim, aquela lei 13.718. Então, está errada. Mas, então, aqui, o que a gente estava falando, as que estão certas aqui são quais? Nós temos que marcar a correta. No crime de estupro, aumenta-se a pena da metade se resultar gravidez. Errado. Por quê? Mas isso a gente já tinha falado, gente. Errado, vocês estão me fazendo confundir aqui. Errado porque hoje é metade a 2/3. No crime de incêndio, não é 2/3. A gente falou isso, não está errada. A letra C está certa, a letra D está errada porque falta o especial fim de agir naquele negócio de reter o documento dolosamente. E a letra E, para mim, que fala do Luiz delegado que deixou de punir o Amâncio, para mim, aquilo ali, quando a condescendência criminosa está certa. Então, o que eu falei está certo. Para mim, tem duas certas: a da falsa identidade e a da condescendência criminosa. Tá? Não está certa a primeira, não está certa a primeira, tá bom? Não está certa a primeira está errada, porque a primeira estaria certa se nós não tivéssemos alteração da lei em 2018, tá ok? Aqui, as que estão corretas, eu vou repetir, as que estão corretas, no meu entendimento, desta questão de número 9, são as seguintes. No crime de falsa identidade, o agente não apresenta nenhum documento, está certa, e também está certa a da condescendência criminosa. Vou repetir. A letra que fala do estupro está errada, porque não é só a metade. É metade a 2/3 pelas alterações de 2018, Lei 13.718. E qual é o outro? Aquele que dolosamente retém documento, responde por delito de supressão, está errado, porque não basta que a pessoa queira suprimir, queira esconder, queira reter, mas ela tem que reter com o especial fim de agir, provocar um prejuízo, obter uma vantagem, enfim, tá certo? Dolosamente não significa especial fim de agir, tá ok? Muito bem. Então, aqui é aquilo que se chamava antes de dolo específico. Na verdade, aquele que dolosamente retém um documento para causar um prejuízo, um dano a alguém, é que está praticando crime. Tá? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa questão, certo? Não tem nenhuma dúvida de que a do estupro está errada, não tem nenhuma dúvida de que a do incêndio está errada, não tem nenhuma dúvida de que o documento está errado. Tá certo? Agora, com relação à condescendência criminosa, vamos trabalhar. Para mim, isso aqui é condescendência criminosa, mas eles podem se safar na banca dizendo que eles não colocaram que foi no exercício da função. Sacou? Acho que tem, de fato, para mim, essa questão tem que anular. Mas vamos lá. Agora, a respeito do peculato. A respeito do peculato, na minha questão, que eu estou aqui com a prova, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que está ruim para mim aqui, ó. Vê se vocês estão vendo, tá vendo como é que está ruim aqui para mim? A prova está assim, então para mim está ruim de ver isso aqui, para mim tá legal não, mas vamos lá, é isso que eu tenho aqui no meu computador, aqui na minha frente, é isso que eu estou lendo aqui no computador, aqui na minha frente. Vamos lá, o crime de peculato, apropriação, consuma-se a partir do momento em que o funcionário público passa a obter vantagem, nós temos que manter a correta, certo? E aqui foi dado... meu Deus! Vamos lá. Essa é outra que vai dar problema, mas para mim não é causa de anulação. E eu queria também que vocês olhassem
com carinho. Para mim também não é causa de anulação. Vou repetir, tá? Para mim, essa questão não é para anulação. Vamos embora. Nós temos que marcar correta. Vamos começar? O crime de peculato, apropriação, consuma-se a partir do momento em que o funcionário público passa a obter vantagem em relação ao objeto material do delito? Errado. Passa no momento em que ele se consuma no momento em que o funcionário passa a se comportar com relação ao bem como se dele fosse. Está errado. Vamos lá. Letra B. Selecanto é o responsável por organizar um determinado concurso para provimento de um cargo efetivo na administração. O Mena, que é um amigo dele de a long time ago, ele toma conhecimento de que o cara está participando da banca examinadora e pede, pô, cara, passa a questão aí, irmão. Aí o Selecanto fica ofendidíssimo com aquilo. Como é que é isso? Como é que tu acha que eu vou passar as questões para você? De jeito nenhum. Mas como tu és meu amigo, o máximo que eu posso fazer por você, diz o Selecanto, é fornecer uma relação de 5 livros que foram usados pelos integrantes da banca examinadora para realizarem a prova e que não constavam expressamente do edital. Quer dizer, os livros não estão no edital. Porque não é para ninguém saber qual é o livro que o examinador vai usar. Essa atitude de Selecanto configura a prática do delito de fraude em certames de interesse público. 311. Tá certo. 311A. Tá certo. Tá certo. Agora, olha só o problema que tinha essa questão, segundo alguns. Tá ok? Não tem nada a ver com o peculato. A questão é horrorosa. A questão é horrorosa. Sabe por quê? A questão fala assim, a respeito do peculato. E tem 3 coisas aqui que não tem nada a ver com o peculato. A letra B não tem a ver com o peculato. A letra C não tem necessariamente a ver com o peculato. E a letra E não tem a ver com o peculato. Entendeu? Então, a respeito do peculato, aí me traz 3 questões que não tem necessariamente a ver com o peculato. Pelo menos 2 não tinham a ver com o peculato. Isso aqui, essa questão é horrível. Horrível. Você pode tentar a anulação dessa questão dizendo que o enunciado não tinha a ver com as assertivas, mas aí eu acho que é um pouquinho de forçação de barra, sabe? Mas vamos lá. Olha qual foi o grande problema dessa questão, galera. Vou até desligar o ar-condicionado, tá ficando frio. Segundo o STJ, nenhum dos crimes contra a administração pública admite a incidência do princípio da insignificância. Queridos, o STJ tem uma súmula, a súmula 599, que diz que não cabe a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração. Só que tem um problema. A súmula não diz que é nenhum crime. Há 2. Eu falo para os meus alunos todas as vezes que eu faço o princípio da insignificância que falo para essa súmula. Exato, Monteiro, exato. O STJ não pode estar falando de todos os crimes contra a administração. Sabe por que ele não pode estar falando de todos os crimes contra a administração? Porque ele aplica no descaminho. Ele aplica nos crimes contra a ordem tributária. Então, como é que não admite o princípio da insignificância? Sacou? É óbvio. Veja, meu amor, sabe qual é o grande problema dessa questão toda aqui? Dessa súmula 599, é que a súmula, ela sempre veio para diminuir a loteria, que pode ser uma decisão. E esta súmula aqui, ela vem para perturbar. Súmulas que vêm para pacificar, para a cristalização da jurisprudência, elas vêm para perturbar com a vida da gente. Eu, sinceramente, amores do coração, sinceramente, só acho a questão muito mal formulada. Agora, dizer que ela tem que ser anulada, não acho, não sei. Porque ela fala, segundo o STJ, nenhum crime contra a administração. Você não vai poder dizer que isso está certo. Repito, o STJ usa o princípio da insignificância em crime de descaminho. Não usa.
certo? Ele não usa no peculato, ele não usa naqueles crimes contra a administração. Pois é, Preto, mas acontece que isso aqui é só... A questão aqui está na cara que não fala só do peculato, quando você pega, por exemplo, a letra B e a letra E, que não tem nada a ver com peculato. A resposta certa é de fraudar certame, que não tem nada a ver com peculato, sabe? Entendeu? Por que não pode ser a certa? Por que não pode ser? Eu acho que eu não sei, amores. Ó, eu concordo com vocês, tá? Eu concordo com vocês que a questão é muito mal formulada, uma péssima, sabe? Mas eu acho que dá para você ver aqui, dá para você responder a questão. E todo o objetivo da prova é não anular tanto. A banca já não gosta de anular, tu acha que vai anular por causa disso? Hein? Sacou, amor? Não acho, não. Tá ok, meu amor? Agora vamos lá. Ficou claro então isso? Ó, eu sei, meu amor, eu conheço, Vini, eu conheço, tá? Eu conheço a súmula direitinho, conheço tudo isso, meu preto. O que eu estou dizendo é que a questão diz que nenhum dos crimes admite. E segundo o STJ, se o próprio STJ aplica isso no crime de descaminho, como é que isso não cabe? Entendeu? Mas fornecer a relação de 5 crimes é fraudar. Mas eu já falei que é, a resposta certa é a letra B. Entendeu? Pois é, não, você não ignora o enunciado da questão, não, meu bem. Meu bem, escuta o que eu vou falar para você, meu bem. Você está certíssimo que você não deve nunca ignorar o enunciado de uma questão. Você está certo também quando você diz que a questão, que o enunciado pode te induzir a erro. Mas o que eu estou querendo ser é realista, sabe? Eu estou sendo realista. Eu não acredito muito que eles queiram anular essa questão, porque essa questão tem salvação. Tem salvação. Joia. Mas vamos lá. Vamos continuar. Menina, e a profissional do sexo, a Gumercinda, que atende os clientes no lugar onde reside com o filho Joaquim? O lugar é pequenininho, né? Um pouco mais de 15 metros quadrados. Havia apenas um quarto e um banheiro. E a cama onde Joaquim dorme fica ao lado da cama da mãe. Aí a mãe recebe lá um cliente, né? E durante a madrugada eles vão lá pros finally, né? E aí, durante o ato sexual, o Joaquim acorda e presencia. Chega na escola, vai lá e conta o fato para um amigo. Relata para Joana, a mãe. Quer dizer, o amigo conta para Joana. E aí, essa abismada com a história, procura a delegada do bairro e narra os fatos. A conduta é atípica, gente. A conduta é atípica. Sabe? Sabe por quê? A conduta é... Não, mas não houve, não. Mas não houve crime. Sabe por quê, meus amores? O crime é praticar com o intuito de satisfazer a lascívia. É praticar ato sexual, ato libidinoso qualquer, na presença do menor, mas para a satisfação da sua própria lascívia. Não, não tem. Não tem. Sabe? Não tem. Não tem no ECA. Você procurar no ECA, você vai encontrar fotografar a criança, você vai encontrar a questão da corrupção de menores, você vai a questão da arma branca, a questão das substâncias do 243, a questão... Mas não tinha isso, não. Não tinha. A questão, a conduta é atípica, não está errada, não. Sabe? Você vai encontrar vários crimes, mas você não vai encontrar esse. A questão é atípica. A conduta dela é atípica. Só existiria o crime se ela fizesse aquilo com o intuito de satisfação da sua própria lascívia. Ó, satisfação da lascívia, 218A. Fala assim, ó, praticar na presença de alguém menor de 14 ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato de libidinagem a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. A fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Alguém colocou aí alguma coisa de casa de prostituição. Aquilo ali não era uma casa de prostituição, porque não existe casa de prostituição quando a prostituta recebe o seu cliente no seu próprio lar. Tá certo? Então, não é a hipótese. Tá certo? Então, não dá. E outra coisa, vocês muitas vezes confundem as infrações administrativas do ECA com crimes previstos no ECA, falou?
Sabe, entenderam? Não, não tem dolo eventual, tem que ter especial fim de agir, meu amor. Tem que, entendeu, meu bem? Ele tem que fazer aquilo para satisfazer a sua lascívia. Entendeu? Não tem. Quer dizer, você faz aquilo para você se satisfazer, porque existem pessoas que gostam, que têm prazer, e outras vezes vocês estão confundindo isso com com esse a fim de satisfazer a própria lascívia. Não, não há crime, meu amor. Não há, não adianta, não há. Não há. Tá ok? Vou repetir. O fato dela. O menino pode acordar, ok. Mas ela não fez aquilo para satisfazer lascívia própria. Não adianta. Pego isso toda hora na minha promotoria, sabe, gente? Que eu trabalho num lugar na Baixada Fluminense, em que geralmente as casas são muito pequenas, os casais não têm atividade, não. Casa de prostituição não é qualquer lugar que ocorra prostituição, não. Não. Farta jurisprudência dizendo isso, e doutrina também. Se a pessoa exerce o meretriz na sua própria casa, isso não é casa de prostituição. Tá errado. Tá? E outra coisa, vocês estão aqui fazendo uma diferença entre, não tem, minha linda, entre as infrações administrativas do ECA e os crimes do ECA, tá ok? Então, o ECA tem as infrações administrativas a partir do 245, tá ok? E aí não tem nada a ver com crime. Joia? Tem nada a ver com o crime de que nós estamos falando. Tem crime, não. A conduta é atípica. Joia? Vamos lá. Olha. Gente, a outra questão fala do Melville. O Melville, mas eu também ficaria. Eu ficaria com pena da criança. Muita pena, meu amor. Isso olha só, presta atenção. O direito penal, ele é regido pela legalidade estrita. Se não tiver descrito como crime, não é crime, acabou. Existem muitas coisas horrorosas que não são descritas como crimes. E existem coisas imbecis que estão descritas como crime. Entendeu? Sabia? Dá uma olhada depois no 234 do Código Penal, sabe? Dá uma olhada numa porção de crime idiota que a gente tem por aí, gente. Sabe? E uma porção de coisa seríssima não é crime. Então, cuidado para que vocês não pensarem que tudo é feio é crime. Tudo que é feio é crime. Nem tudo que é feio é crime, não, sabe? Vamos lá. Agora, a outra questão fala do Melville, que é instrutor de escalada, é membro de uma associação capixaba de escalada. Aí ele sobe sempre aqueles picos altíssimos. Inclusive, ele foi lá em Afonso Cláudio, na Pedra da Lajinha, que é um dos 5 maiores picos do Brasil, né? 5 picos mais altos do Brasil. Montou um grupo, mas ele viu que ia dar ruim no negócio negócio lá do tempo, o tempo não estava legal, forte chuva, foi avisado pelos amigos, não vai, não vai, não vai. Mas o cara, a questão é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu me garanto, cara, tem 10 anos de experiência, nunca ninguém morreu comigo para morrer, porque ele pensou. Sabe o que é? Então, veja, chegou lá, a previsão se confirmou, cara. Ventos e tempestades fortes, e os caras foram arremessados e morreram. Aí a questão diz que ele usou material de escalada compatível com os níveis de segurança exigidos para escaladas nas condições acima expostas. Tá certo? Diz que ele possuía autonomia e registro, que o percentual de acerto das transmissões era de 95% em relação ao local da escalada, que os amigos de Melville que caíram somente subindo com a garantia de segurança do instrutor. Olha, eu posso falar uma coisa para vocês? A resposta dessa questão, e eu também teria colocado, é homicídio culposo. Homicídio culposo. Ele não poderia responder por homicídio doloso, na minha opinião, porque a diferença entre o dolo e a culpa, o dolo eventual e a culpa consciente, é que no dolo eventual, o agente, que não quer diretamente o resultado, consente na sua produção. Como dizia Frank, seja como for, dando que der, ainda assim agirei. Ele consente na produção daquele resultado, né? Agora, aqui, me parece que isso aqui é uma hipótese de culpa consciente. Ele não acredita que isso vai acontecer, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa também. E outra coisa, sempre que se tem uma dúvida entre dolo eventual e culpa consciente, se opta pela culpa consciente.
se opta sempre por aquilo que é menos contundente para o réu, tá certo? Para o agente. Agora, eu não colocaria uma questão dessa numa prova, porque discutir dolo eventual ou culpa consciente numa situação como essa aqui é discutir sexo dos anjos. Sabe como é que é? Eu acho que está certo o gabarito. Para mim, é homicídio culposo, sabe? Agora, eu acho que é muito arriscado você colocar uma questão como essa. Outra questão desnecessária numa prova. Até porque, mas tudo bem, você tinha aqui dois fatores, a previsão do tempo, mas você também tinha que ele usava os equipamentos para aquele tipo de tempo, que ele acreditava sinceramente. Ó, meu amor, assumir risco em direito penal não é como a gente fala como leigo, assumir risco no dia a dia, senão não existiria crime culposo, sabe? Então, aqui, para mim, é homicídio culposo, mas eu acho que andaram muito mal novamente nessa questão, sabe? Andaram muito mal novamente nessa questão, desnecessário, porque eu vou repetir, discutir sexo dos anjos, é isso aqui. Se é culpa consciente ou se é dolo eventual, ficarmos discutindo isso é discutir alguma coisa que nunca vai ter uma solução na lata. Joia, tá certo? Mas a doutrina nos explica que sempre que há uma dúvida, devemos optar pela culpa consciente. E mais, aqui me parece, não, mas ele criou a situação de risco, né, que ele tinha a possibilidade, quando cria a situação de risco para as pessoas, ele se torna garantidor, tá ok? Enfim, ruim demais, tá? Muito bem. Agora vamos para a próxima, é discutir sexo dos anjos. Vamos falar, se colocou, é a norma de ingerência do 13, parágrafo 2º, letra C, como muito bem disse aqui o do Monteiro. Isso aí. Olha aqui, ó, a outra questão com relação às infrações penais relacionadas ao trânsito. Vamos analisar a correta? Vamos lá. O crime de conduzir automóvel sem possuir permissão para dirigir é classificado como perigo concreto, cuja tipificação exige a prova da geração do perigo de dano, sendo desnecessário que a condução do veículo ocorra em via pública. Errado, tem que ser na via pública. A embriaguez ao volante é crime de perigo concreto. Mentira, é crime de perigo abstrato. Segundo doutrina e jurisprudência majoritárias, inclusive jurisprudência do STJ e do STF. O fato de dirigir perigosamente automóvel sem ser habilitado, vindo a causar lesão corporal em transeunte, implica o delito de lesão corporal culposa, o qual, em regra, é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Contudo, caso a vítima não ofereça representação para deflagração da ação penal, poderá o Ministério Público deflagrar pelo crime do 309, consoante entendimento do STJ. Mentira. Se você, sem habilitação, sem habilitação, acaba por causar lesão corporal em alguém, o crime de lesão corporal culposa na direção de um automotor, com a pena aumentada pela falta de habilitação. Ação pública condicionada à representação. Se a vítima não quer, não tem ação penal nenhuma e não poderá o Ministério Público deflagrar pelo crime do 309, segundo o STJ, tá certo? Eu acho que tá errado, tá? Porque para mim pode deflagrar, eu falo isso inclusive no meu livro. Porém, a pergunta diz, segundo o STJ. E realmente a questão aqui está errada, porque o STJ não pode. Tá certo, gente? Tá bom? Então, aqui está dizendo que o Ministério Público pode deflagrar pelo 309, segundo o STJ, e o entendimento é que não pode deflagrar. Certo? Bem, a questão correta é que diz que o fato do agente descumprir deliberadamente a decisão proferida por autoridade administrativa de trânsito, determinando a suspensão para dirigir veículo automotor, não caracteriza, segundo o STJ, o delito do 307. Essa foi dada como certa, não foi? Ó, escutem aí toda a atenção do mundo. Essa foi ou não foi dada como certa, queridos? Essa foi ou não foi a questão dada como certa? Vamos lá? Fala para mim. Não, mas essa é a outra, da calçada é outra. Sim, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Atenção total para quem está lendo essa questão. Está certa, porque para o STJ, se a imposição tiver sido feita por autoridade administrativa, não tem o crime do 307 do Código de Trânsito. Porém, essa semana agora, a gente vai ter prova do Ministério Público do Estado de São Paulo. E para quem for fazer prova para o Ministério Público do Estado de São Paulo, essas pessoas que farão prova deverão dizer que há o crime, ainda que
a decisão tenha sido proferida por autoridade administrativa. Tá certo? Vai falar isso. Isso, inclusive, é o que eu defendo no meu livro, mas é minoritário. Mas no Ministério Público de São Paulo, você vai falar isso, que é tese de leis. Tá certo, queridos? Não esqueçam isso. Vamos lá. Veja, a contravenção de falta de habilitação para dirigir veículo automotor se encontra em vigor, sendo que sua caracterização também exige a prova da geração de perigo de dano. Não, não exige. Tá? Então, a correta é a do 307. Vamos lá. 14ª questão. O João Carlos, 30 anos, residência transitória, aproveitando-se da aquisição de material descartado, passou a fabricar moeda brasileira em território argentino. Para garantir a diversidade da moeda, imprimia notas de 50 e de 100. Ao entrar no território brasileiro, foi revistado por policiais que encontraram as notas falsificadas no meio da sua bagagem. João foi acusado da prática do crime previsto no artigo 289 do Código Penal, certo? O artigo 289 do Código Penal fala da moeda falsa, né? E o crime do artigo 289 do Código Penal é um crime contra a fé pública, da competência da Justiça Federal, na medida em que só a União pode emitir moeda. Não é verdade? Só a União pode fazê-lo. Então, o que eu tenho aqui é o quê? Eu tenho o crime, do artigo 289, que é um crime contra a fé da União, certo? Então, vejam só, artigo 7º do Código Penal. São sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, o crime contra o patrimônio ou a fé pública da União. Então, não adianta, isso aqui é ação penal pública incondicionada. Eu só queria te dizer uma coisa, sabe, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. O parágrafo primeiro, tá, diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Mas a questão não usou nenhum desses verbos do parágrafo, porque senão, por exemplo, se ele guardasse aqui, não, foi quando ele estava entrando no território com a moeda. Sacou o que eu quero dizer? Bem, a única resposta que dava era a letra B, incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque senão muitas pessoas poderiam dizer o seguinte: olha só, se eu tenho, por exemplo, que ele está extraterritorialidade incondicionada. Mas eu quero lembrar que existe figura equiparada no parágrafo 1º, mas não está errada a questão, está certa. A única que se amolda aqui, não vou complicar não, é a letra B, tá? Vamos lá, calma gente, vamos chegar lá. Vamos lá, continuar a próxima aqui. Então, a Constituição Federal estabeleceu que a questão da identificação criminal, certo? A que está errada é que fala que as informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. A Lei 12.037, que é a lei que fala dessa identificação criminal, ela não vai permitir essa possibilidade trazida por esse artigo, tá ok? Então, vamos lá, 12.037. Ela fala o seguinte, ó, a única que está errada é essa, porque ela vai dizer que a identificação, cadê? Ó, os dados relacionados, as informações genéticas contidas no banco de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais. E a questão diz que poderão revelar traços somáticos ou comportamentais. Está errada, tá ok? No artigo 5º, 5º A, parágrafo 1º. Não é isso? Muito bem. Continuando aqui, a questão de número 16.
falava do sistema penal e dos princípios. Quais são os princípios que fundamentam o direito penal? Pensa que é certo, mole. Intervenção mínima, legalidade, lesividade e adequação social. Ok? Não tinha grandes questões aqui também, não. Vamos lá. Bem, a questão da extinção da punibilidade. E vai falar com relação ao indulto. E vai mandar que vocês marquem a questão correta. O indulto, seus efeitos atingem quaisquer crimes previstos no ordenamento jurídico pátrio? Não. Por exemplo, não pode acontecer com relação a crimes hediondos e equiparados. O indulto individual ou graça depende exclusivamente de pedido provocado por petição. Cadê onde está, hein? Gente, agora eu me perdi. Cadê? O indulto individual ou graça é atribuição privativa do presidente da República, o indulto é atribuição privativa do presidente da República, podendo ser delegada na forma estabelecida na Constituição Federal aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União. Bem, gente, isso aqui está no artigo, me perdi aqui agora nas opções, tá? No artigo 84. No artigo 84 da Constituição da República, diz que compete privativamente, não é exclusivamente, ao presidente da República, inciso 12, conceder indulto e comutar penas, ok? Agora você tem parágrafo único. O presidente da República poderá delegar essa atribuição do inciso 12 aos ministros de Estado, certo? Ao Procurador-Geral da República, certo? Ou Advogado-Geral da União, certo? Tá ok? É o parágrafo único do artigo 84. Vamos lá. A 18ª questão falava da interceptação das comunicações telefônicas e estava errada. A gente parou aí a transmissão ou ainda está aí a transmissão? Fala para mim, porque está caindo para mim aqui. Só digam para mim se ainda está a transmissão valendo. Está valendo a transmissão? Tinha caído, hein? Tinha caído aqui para mim. Vamos lá? Então, vamos lá. Porque tinha caído para mim, sabia? Tinha caído para mim e para uma porção de gente. Mas vamos lá. Essa questão das interceptações telefônicas, o que estava falando? Que a errada é a que dizia que ela só pode ser renovada uma única vez. E não é verdadeiro que ela possa ser renovada apenas uma vez. Certo? A questão de número 19 falava sobre os critérios referentes à imputabilidade. Quais eram? A determinação objetiva com previsão legal, o critério psicológico, o critério biopsicológico. Vamos para a última questão. Vamos lá? Bem, queridos, presta atenção. Essa última questão aqui, só estou perguntando, teve alguém que perguntou o negócio da calçada? Que questão é essa da calçada? Pode me ajudar, meu amor? Será que eu pulei alguma? Eu pulei alguma questão da calçada? Fala para mim como ela começava. A do João, que foi atropelada na calçada. Mas como é que ela começava? Fala aí para mim, porque eu posso ter pulado, porque eu estou te dizendo, elas não estão nas mesmas, ou melhor, na mesma ordem. Tendo João Carlos. Em relação às... Não, mas eu já vi essa aqui. Contravenção. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. João, muito feliz, é essa? Ai, gente, essa aqui eu não tô com ela aqui, não. Gente, eu não tô com essa questão do João muito feliz aqui, não, hein? Eu pulei por causa disso. O João muito feliz com o seu noivado. Eu não tenho essa questão aqui, não. Hein? Eu tenho a do Tício. Eu não tenho a do João muito feliz com o seu noivado. Eu não tenho. Não tenho a do João muito feliz com o seu noivado. Não sei o que aconteceu aqui. Porque eu tô te falando, cada um é de um jeito. Cadê? Não, essa do João muito feliz com o seu noivado eu não tenho, não.
Não tem, tá? Não tenho mesmo. Depois eu vou procurar aqui. Depois eu procuro essa aqui. Quero que você me envie, sim, meu amor. Quero que você me envie. Caramba, será que está em outro lugar? Qual seria? Não tenho. Não entendo a questão. Viu? Porque isso aqui eu recebi. Não dá para basear por causa disso. Por isso que eu pedi que vocês me ajudassem. Não, vou falar de abuso de autoridade agora. Vou falar de abuso de autoridade agora. Tá? Tá no meu Insta. Pois é, mas olha só, meu amor, deixa eu te explicar. O que eu estou usando do meu Insta foi que eu dei print de um colega, pedi até Giovanni para me dar. Giovanni me deu. Mas é que eu estou lendo agora, meu amor, olha aqui, ó, eu estou lendo daqui, ó, eu não estou olhando do meu Insta. E não tem a questão do João muito feliz com seu noivado. Não tem. Não tem essa questão, não tem essa questão aqui. Já procurei todinha, todinha, meu amor. Entendeu? Muito bem. Vamos lá. A última questão aqui. Vamos fazer a questão do abuso de autoridade. Fala meu... claro! Meu e-mail, claudiamprj@hotmail.com. Me manda que eu abro aqui agora. Quando eu acabar de fazer a questão, a gente faz juntos. Pronto. Vamos lá? claudiamprj@hotmail.com. Pode me mandar. Vamos lá. Assinale a alternativa correta com relação... Não manda pelo Instagram, porque eu não vou ter como abrir. Se você me mandar pelo Instagram e pelo direct, eu não vou ter como abrir agora, que meu telefone está sendo usado para fazer a live. Tá? Me manda por aqui. Inclusive, meu marido vai me matar. Eu disse que em 1 hora eu terminava essa live, a gente já está com 1h37 de live. Para! claudiamprj@hotmail.com. Mas vamos lá. Queridos, comecemos aqui essa questão. Agora, a questão de... Não. Já expliquei essa daí da mulher. Depois dá uma olhadinha aqui, meu amor. Vamos lá. Meu príncipe, não tem o crime. Vamos lá. Vamos começar aí agora a próxima. Qual é a próxima, hein? Isso. Peraí, meu bem. Peraí. Vamos lá. 1h37 de live, hein? Não é pra brincar, não. Vambora, gente. Let's go, hein? Vambora, que a gente não tá aqui pra brincar. Bem, agora, onde nós estamos, a última questão. Vamos lá. Os crimes de abuso de autoridade, os crimes de abuso de autoridade são, delitos de, estou tentando abrir aqui, são delitos de empreendimento, ok? Vejam só, deixa-me explicar uma coisa para vocês. Crime de empreendimento é a mesma coisa de crime de atentado. O que significa um crime de atentado? Crime de atentado são aqueles em que a forma tentada já é equiparada à forma consumada pelo legislador. Exemplo, artigo 352 do Código Penal. Exemplo, artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado contra... Aí começa. Por bem, o abuso de autoridade, ele é delito de empreendimento no artigo 3º. Ele não é delito de empreendimento no artigo 4º. Por isso que a letra A está errada. Porque parece que todas as formas de abuso de autoridade seriam formas de delito de empreendimento, e não são. Segunda, a perda do cargo público é um efeito automático da condenação. Essa questão foi falada na hora H. Não é. A perda do cargo público no abuso de autoridade é condenação, é sanção penal. Falei isso, gente. Segundo tópico do nosso hora H, lá do Supremo. É sanção penal, não é efeito automático da condenação. Letra C. De acordo com essa lei, constitui abuso de autoridade o ato do delegado de polícia deixar de comunicar imediatamente a prisão ou detenção de qualquer pessoa ao juiz ou alguém da sua família. Falei no aulão do hora H. Não é? Abuso de autoridade é deixar de comunicar a prisão ao juiz. Deixar de comunicar a prisão à família não é crime de abuso de autoridade. Embora seja crime do ECA, deixar de comunicar a apreensão à família é crime no ECA. 231. Falei ou não falei, galera? Pro pessoal que estava lá no aulão. Vamos lá. Caso policial civil, abusando de sua autoridade, determine, sem nenhuma justificativa,
o encarceramento da vítima na delegacia, cometerá o delito previsto nessa lei. Olha, gente, posso te falar? Muito pau da vida com essa questão. Sabe por quê? Porque, sim, isso é crime previsto nessa lei. Só que o cara, escuta, o cara foi lá e botou, entre parênteses, o artigo, pô. Aí é brincadeira, cara. Aí é brincadeira. Sabe por quê, meu amor? Porque efetuar a prisão de alguém, sabe, fora dos casos de lei, é crime de abuso de autoridade do artigo 4º A. Não é do 3º A. Ah, vai se ferrar essa prova, gente. Queria que você saiba o artigo da lei. Covardia da pomba. E o que eu falei para vocês lá no aulão, quem estava lá no aulão, quem estava no hora H, eu falei isso para vocês. Não, tá vendo? Agora, adianta a gente brigar com os caras? Adianta brigar com o cara, gente? Não adianta, meu amor. Sabe? Não adianta. Agora, a pessoa jurídica poderá ser vítima do crime de abuso de autoridade. Pode. É só você olhar o artigo 4º que fala que caracteriza abuso de autoridade, qualquer lesão, como é que é? Ofender o patrimônio ou a honra da pessoa física ou jurídica. Acabou. Pode sim. É essa. A resposta certa é a que fala que a pessoa jurídica poderá ser vítima de abuso de autoridade. Tá certo? Meus amores, agora eu vou tentar abrir aqui o meu e-mail, né? Porque eu não estou com o e-mail aberto. Eu agora vou tentar abrir aqui o meu e-mail rapidamente. Isso é um rapidamente em francês que eu acabei de inventar. E para poder pegar a lindona Ana Cristina Peçanha. Foi você que me mandou, princesa? Vamos ver se eu vou conseguir. Achei! João muito feliz com o seu noivado. Podemos fazer, João muito feliz com o seu noivado? Caraca, a internet está bombando. Qual é que tem que anular? Qual é que tem que anular? Que você falou que tem que anular? Do artigo 3º? Tem não. Tem não, não tem que anular nada não. Não está errado. A questão, não tem que anular nada não. Não, não tem que mudar gabarito também não. O gabarito não está errado. Tem nada errado. Ela só é covarde. Preto, ela só é covarde. Mas não tem nada errado nela. Joia, meu bem? Meu bem? Não tem. Ah, do João, a do João. Do João. Deixa eu ver a do João que eu não tinha nem visto. Vamos lá. João, muito feliz com seu noivado com Isabel, marcou um churrasco comemorativo com os familiares de ambas. Não é isso? A comemoração foi marcada para o dia 21/7 e ocorreu na casa de Isabel. O festejo teve início às 12, perdurando até às 22. Por volta das 23, o João se despediu da noiva e partiu para casa em seu carro. É isso? No caminho de regresso, João, que estava com a sua capacidade psicomotora visivelmente alterada em decorrência da bebida que ingeriu durante a comemoração, subiu com o carro numa calçada, atropelou Marcos, causando lesões leves em diversas partes do corpo. João pediu socorro, ligando para o corpo de bombeiros e a polícia. Com a chegada dos policiais, João foi submetido ao teste de dosagem alcoólica do bafômetro e fez voluntariamente. Olha, estava com concentração de álcool superior à quantidade permitida por lei. Marcos, por sua vez, foi encaminhado para um hospital. Vamos lá. Marcos teve lesão leve, não é? Marcos teve lesão leve, não é isso? Certinho? Muito bem. Tendo em vista a situação narrada, nós vamos marcar aqui, deixa eu botar aqui, gente, que agora tá, senão vai cair aqui a minha, tá cheia de coisa. Vamos lá. Tendo em vista a situação narrada, tô ficando doidinha com isso aqui. Nossa, saí da questão. Misericórdia, vou ter que abrir de novo, vamos lá. Tendo em vista a situação narrada, nossa, gente, cadê aqui? Vamos lá. É incorreto afirmar que no presente caso existe uma causa especial de aumento de pena conforme o parágrafo 1º do artigo 303 combinado com 302, parágrafo 1º, inciso 2, todos do CTB. Na calçada, atropelamento, lesão na calçada, tem uma causa de aumento. O rol dos crimes previstos no 303, bem como 306, ambos do CTB, todos fundamentados pelo artigo 69.
Então, está dizendo que, no presente caso, incide os dois. Bem, incidem mesmo os dois, de acordo com o entendimento doutrinário, quando a pessoa está sob o efeito de álcool e ela atropela, gerando lesões de natureza leve, deve responder pelos dois. Não chega dessa questão, viu? A circunstância prevista no 291 para primeiro, em razão da lesão corporal, se afasta e, portanto, a circunstância prevista no 291 para primeiro do CTB, em razão da lesão corporal decorrente da condição de veículo motor sob influência de álcool, se afasta, portanto, a possibilidade da aplicação de benefícios presentes na 9.099. Verdadeiro também. O parágrafo 2º do 291 deverá ser lavrado termo circunstanciado. Errado. Como é que termo circunstanciado? É impossível termo circunstanciado. É impossível termo circunstanciado. Ô, gente, como é que vai lavrar termo circunstanciado? Muito menos 291. O 291 diz que tem que ser aberto inquérito policial, e tem mesmo, até porque o somatório dessas penas não me permitiria jamais dizer que isso aqui é um crime de menor potencial ofensivo. Tá certa porque ela é errada. A questão, você tem que marcar a errada. E a errada é a que diz que nesse caso incide o parágrafo 2º do artigo 291 e deverá ser lavrado um termo circunstanciado. Isso está errado. Então, por isso que você tinha que marcar essa questão. Qual é o problema dessa questão? Não entendi. Qual é o problema dessa questão para vocês? Não entendi. O que vocês acharam que estava errado nessa questão? Lembra, gente? Leia direito. É para marcar a errada. Hein? É para marcar a errada. Não era para marcar a certa. Era para marcar a errada. Não tem problema nenhum nessa questão, não. Qual é o problema nessa questão, Jesus? Também não vamos inventar questão onde não tem. Joia? Então, queridos, vocês viram que eu não gostei da prova, né? Não, gente, eu já falei. Vê lá depois numa questão de dólar eventual, meu príncipe. Não tem efeito. Não tem. Não. Que duas que estão corretas? Ô, meu amor. Ô, meu amor. Que duas que estão corretas aqui? No negócio de alguém falou aí, ó, tem uma questão aqui. Não. Não, gente, não vamos criar problema também onde não tem, né? Senão eu vou estar sendo muito, muito, muito injusta com quem fez a prova. Vamos ver o erro onde tem erro. Não há erro nenhum nessa questão, não. Não vamos querer para os outros que a gente não quer para a gente, sabe? Porque não há erro nessa questão. Então, só recapitulando aqui, para eu tentar voltar aqui para aquele meu PDF, não, a do abuso de autoridade não tem erro nenhum. Sim, na número 4 tem 4 corretas e uma errada. Não tem erro nenhum nessa questão aqui, essa aqui do João muito feliz. Não vejo, não. Não, meu amor, na verdade, rol de crimes previstos, mal feita, mal formulada, a questão demais. Rol de crimes de 303. Putz, Grilma, muito ruim mesmo, entendeu? Muito ruim mesmo. Vocês estão fazendo que nem eu fiz na outra questão aqui, que era para marcar a certa, e, né? Não, isso aqui está errado. Enfim, tinha que ler primeiro o que é. PJ pode ser vítima de abuso de autoridade, sim, senhor. Sim, senhor. A pessoa jurídica pode ser vítima de abuso de autoridade, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, não. Aqui, ó. Lei 48, já que você quer verificar, não adianta, gente. Brigar com o que não tem. Ó, aqui, ó. Ó, rol do crime dos caras. Horrível! A redação horrorosa! Sabe, meu bem? É verdade. Tá muito mal escrita. Mas não dá para anular, não. Tu acha que dá para anular isso, Preto? Aí não. Daqui a pouco vamos ter que fazer a prova de novo, Jesus. Tá muito, muito ruim, gente. Eu sou obrigada a concordar com vocês que a prova foi longe de estar feliz, né, meu príncipe, minha princesinha que tá assistindo aí. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você que falou que não existe um abuso de autoridade. Constitui abuso de autoridade. Pronto, aqui, letra H. O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica. Então, ela pode ser, sim, sujeito passivo. Joia? Então, queridos, recapitulando aqui, só para quem fez aí a prova, sabe? Recapitulando aqui, gente, que loucura, né? Para mim, o que eu tenho aqui de ruim demais é aquele lance do ECA que eu falei da arma.
também aquela questão do 297, também aquela questão da condescendência criminosa, também aquela questão da 599 da súmula, que por conta do enunciado, mas não dá, acho que não dá. É horrível, dá para tentar? Ok. Não, os crimes de abuso de autoridade não são delitos de empreendimento no todo, só os do artigo 3º. Você tem abuso de autoridade nos artigos 3º e 4º. Assista aí a explicação. Abuso de autoridade você tem nos artigos 3º e 4º da lei. O empreendimento é o crime do artigo 3º, que é o delito de atentado. Tá? Não são todas as modalidades, tá bom, meu amor? Tá? Então, tem essas que são muito ruins, tá? Meu amor, eu coloquei o de legislação especial, que são, as de legislação especial não, a de legislação especial, tá? Mas essa questão aqui do João Muito Feliz, que me trouxeram aqui depois por e-mail, realmente, os crimes do caput, que crimes do caput, só tem um crime, né, gente? Eu entendi a razão pela qual umas pessoas estavam aí dizendo que queriam anular a questão, minha gente, sabe? É isso, tá ruim. Tá bem ruimzinho, o negócio não ficou bom, não. Tá bom? Sim, a da condescendência criminosa eu falei, porque eu procuraria anular a questão. Eu procuraria anular a questão da condescendência criminosa. Tá? Então, amores do coração, eu vou parar por aqui o nosso periscópio aqui. Puxa, durou, hein? Durou. A galera já tá saindo aí, durou um tempo, né? Tá bom? Eu fiz o recurso referente à questão do ECA. Tá bom, meu amor? Fiz o recurso referente à questão do ECA. Tá tá todo mundo acabando, tá todo mundo aqui reclamando da questão, das questões da prova, muita gente. Os professores, em geral, reclamando das questões da prova, sabe? Vamos deixar, vamos ver qual vai ser, tá? Uma beijoca no coração, que Jesus Cristo não, porque a gente combinou de que cada um ia fazer a matéria que deu, sabe? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, liga para mim. Pode mandar aqui no meu direct, que eu ajudo vocês com recursos, tá bom? Uma beijoca, fiquem com o nosso Senhor. Que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Tudo de melhor, tá bom? Beijo, meu amor. Beijo, Bruno. Um beijo, galera. Fique com Deus.